Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam bem-vindos. E vocês podem notar aqui que o fundo está um pouco diferente, talvez a imagem esteja um pouco diferente. A gente está começando a mudar aqui a nossa estrutura para poder comportar o podcast que a gente está querendo fazer aqui para vocês, trazer pessoas reais, com vidas reais, trazendo valores e conceitos que a gente entende que foram perdidos aí nesse meio do caminho evolutivo, vamos colocar dessa forma. E, claro, de maneira principal, eu já queria agradecer aos 11 mil inscritos aqui nesse nosso espaço. Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu, que apoia o canal, que manda mensagens, que troca com a gente e que apoia essa nossa aventura aqui de iniciar esse empreendimento aqui numa situação bem peculiar que a gente se encontra hoje em dia, justamente para a gente poder conversar e ter diálogos um pouco mais difíceis que muitas pessoas hoje em dia tendem a evitar, né? Então, queria já deixar os meus agradecimentos. Se você é novo aqui, te convido a participar também, que vai ser um prazer ter você aqui conosco. E hoje eu queria começar o vídeo aqui também num assunto um pouco diferente, né? Mas que certamente é muito importante para tudo que está acontecendo aí. Vamos lá. Vídeo. Robô se descontrola e ataca engenheiros de maneira agressiva. Fabricante afirmou que o episódio foi causado por falha de programação e não apresenta uma ação intencional do robô. E aqui tem o vídeo aqui. Vamos ver, eles começam a ligar o robô. Eu tirei o som só para ficar mais fácil da gente comentar. E aí o robô. Assim, parece que ele tá mirando no cara e tá indo em cima dele, né? Você vê que ele fica... Tem horas assim que ele mira mesmo, ele vira pro cara e vai em cima dele. Cara, olha, o que vai acontecer com a inteligência artificial é um mistério. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, e é por isso que eu estou usando essa notícia para poder entrar nesse assunto. Esse assunto da inteligência artificial é um assunto que vai mudar o mundo como a gente conhece. Da maneira como eu vejo, e eu trabalho principalmente no mundo corporativo, né? Essa talvez seja a minha essência, né? E aí também falando um pouquinho mais sobre mim. Eu sou advogado, especialista na área tributária, trabalho com economia e trabalho principalmente com empresas, empresários, então presto serviço para grandes empresas. Então o mundo corporativo é uma coisa muito natural para mim, né? Trabalho com todos os setores da economia. E por que eu estou colocando isso? Porque é nítido a gente ver a influência da inteligência artificial no âmbito privado, no âmbito das empresas, e como isso vai impactar o mundo como um todo, principalmente na atividade humana, obviamente. Isso significa o seguinte, a gente já consegue ver isso nitidamente quando você vai no mercado e você começa a perceber que todos os caixas, ou praticamente todos os caixas, já estão sendo substituídos, não necessariamente por robôs como esse aqui, mas por máquinas, né, que vão cada vez mais retirar o emprego das pessoas, porque economiza-se custo com isso, as empresas, né, pensam principalmente em economia de custos, e eficiência, certo? Muitas vezes a máquina ela não trabalha como ser humano, ela trabalha muito mais, né, de maneira muito mais eficiente em algumas situações do que o ser humano. Então, por exemplo, determinados empregos como caixa de supermercado, como, enfim, da caixa do supermercado até o médico, né, com o lapso temporal, o tempo passando, eles tendem a ser substituídos justamente pela inteligência artificial e, no futuro, por robôs, certo? Isso tem um impacto incalculável na atividade humana e na atividade econômica da maneira como a gente conhece. Eu entendo que todos os livros de economia, ou eles vão ser necessariamente reescritos, ou então eles vão ter que ser jogados fora, né?
principalmente reescritos, ou então para que eles se mantenham, né, da maneira como a gente conhece hoje em dia, vai ser necessário em algum momento alguma espécie de controle sobre a inteligência artificial. Só que isso gera um problema muito grande, porque determinados países podem passar a legislação e falar assim, olha, no nosso território nacional a gente entende que robôs, inteligência artificial e que a substituição de empregos de pessoas humanas por inteligência artificial não é mais legal. É um consenso cultural que a gente está entrando aqui nesse nosso país. Mas isso não significa que a China vai fazer o mesmo, que a Rússia vai fazer o mesmo, que, enfim, o país A, B ou C vai fazer o mesmo. Então isso gera um desequilíbrio mundial muito grande. Gera um desequilíbrio dentro do próprio país e, consequentemente, vai gerar um desequilíbrio mundial muito grande em relação a isso. Então, fora os outros riscos, né, que existem. Porque, por exemplo, um robô como esse, quando ele se descontrola assim, você pode falar assim, ah, claro, isso aconteceu numa fábrica na China, que é um país que investe pesado na inteligência artificial. Talvez um dos maiores investidores, talvez até tão grande ou até maior do que os Estados Unidos, tá? Em termos de investimento em inteligência artificial. Um robô desse, quando se descontrola, e aí a narrativa que se fala aqui é justamente que falha de programação e não representa uma ação intencional, no fundo, é a mesma coisa. Qual é a diferença aqui? Uma falha de funcionamento, programação de um robô como esse, que pode acabar causando dano a um ser humano, ou no caso aqui, ferindo gravemente um engenheiro, qual é a diferença da falha de programação e da ação intencional? Se o resultado seria o mesmo. Porque o que eles estão fazendo aqui, nessa notícia, e com essa narrativa, é tentando falar o seguinte, população, fiquem calmos, porque não é que o robô está vivo, porque isso geraria um alarde muito grande dentro das pessoas. Porque, caramba, tem uma segunda raça aqui agora, que a gente não sabe se tem intenção ou não. Não, é só uma falha de programação. Mas no fundo interessa. O resultado não é o mesmo. Interessa se o caixa do supermercado é uma máquina ou se é um robô como esse sentado passando sua compra. Faz diferença? Não faz diferença. No fundo, o resultado é o mesmo. Seja o dano, no caso como esse, ou seja mesmo uma substituição de emprego. Porque o que você vai fazer com essas milhares, milhões de pessoas que vão perder os seus empregos por causa do avanço da inteligência artificial, por causa do avanço das máquinas e, consequentemente, dos robôs? Porque isso é uma realidade que vai necessariamente acontecer se não for tomada nenhuma atitude em relação a isso. Pessoalmente falando, eu entendo que o equilíbrio ele é muito positivo. E só para fazer um preâmbulo aqui, um preâmbulo não, mas só para voltar aqui rapidinho, falar assim, ah, mas o empresário é ruim e ele quer substituir as pessoas. Não, eu não estou entrando nesse mérito. Certamente tudo isso existe, tem empresários que são maravilhosos, tem empresários que não são tão maravilhosos assim, e tem políticos, e tem artistas, e tem de tudo. Tem bom e ruim em todos os aspectos. Não é esse o ponto que eu quero entrar aqui. O meu ponto aqui é da discussão conceitual sobre o que é e qual é o impacto da inteligência artificial no mundo como a gente conhece, para que a gente possa se preparar para essa mudança, porque ela certamente vai vir. Porque mesmo que, por exemplo, no Brasil passe uma legislação proibindo a substituição de empregos ou de pessoas, enfim, o que quer que seja, certamente na China não vai acontecer. Certamente nos Estados Unidos não vai acontecer, certamente, enfim, em alguns outros países não vai acontecer. E o país que tiver acesso à inteligência artificial tem uma vantagem enorme em cima do outro. E isso pode mudar a disposição global assim. A inteligência artificial
Todo mundo que já usou o ChatGPT, por exemplo, ou o Grok, ou a Gemini da Google, sabe o quão rápido é você massificar informação através de uma inteligência artificial como essa. O quão rápido é, o quão vantajoso é. Claro que eu também entendo que isso tem inúmeras desvantagens para a mente do ser humano, que acaba, obviamente, tendendo cada vez mais ao sedentarismo intelectual, que eu chamo. Porque as pessoas não querem mais pensar. É muito mais fácil entrar no ChatGPT e deixar a inteligência artificial pensar por você e te dar a resposta pronta. Só que e se a resposta não estiver correta? E se por trás dessa resposta tiver uma intenção, que é justamente aquilo que eles querem dizer para você que não existe? E só para finalizar, muitos cientistas mais especializados no assunto dizem para a gente que nós estamos há 2 anos da inteligência artificial singular, ou singularidade, né? Que seria quando é um termo utilizado para denominar o momento ao qual a inteligência artificial tomaria vida, vamos dizer assim, vida própria, ou autonomia própria, né? Como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser humano, 1000 vezes mais inteligente e com um processador 1000 vezes mais capaz. Se em 2 anos nós estamos a esse ponto, certamente 24 meses, gente, passa muito rápido. Então é uma coisa que a gente tem que ter atenção, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista empregatício. Não dá para a gente tomar as mesmas decisões vocacionais. O que eu vou fazer? Você que é adolescente, que está tentando se preparar para o mercado de trabalho, você tem que ter isso na sua mente. Tem que ter isso na sua mente. O que eu vou fazer pelos próximos 10 anos da minha vida? Meu amigo, pensa direito no que você vai escolher, porque a tendência do seu emprego ser substituído é muito, muito, muito alta. E são decisões difíceis para essa nova geração. Questões muito difíceis que têm que ser levadas em consideração. Se você ficou até o final, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Se inscreve, compartilha, comenta, porque ajuda muito a gente a crescer. Manda mensagens, tópicos que você queira que a gente comente aqui. Faz muita diferença para a gente e a sua participação é imprescindível para nós. Um abraço e até a próxima.